Bem-vindo, estagiário. Para realizar uma tarefa sempre é importante aprender a lógica dela primeiro. Vamos agora realizar no sistema Projude o retorno de AR dos Correios, na fase de citação de títulos extra. Antes disso, vamos ver como há um despacho que autoriza essa citação, também quais os meios de citação, quando as tentativas por correios forem negativas por algum motivo. Se acaba de começar seu estágio ou se já é alguém experiente, não importa. Aprenda a diferenciar citação de intimação. A citação só acontece com o polo passivo do processo, só é chamada de citação antes do polo passivo ter ciência formal do processo. Relembre o artigo 238 do Código de Processo Civil de 2015. É chamado citação o ato processual que convoca o réu, executado ou interessado para fazer parte do processo. Então esse ato trata-se de formalidade essencial para a validade do processo. Ou seja, tudo depois da citação se chamará intimação. Sempre que necessário, pare o vídeo e leia com atenção os artigos, normas, recomendações e portarias descritas. Assim você cumpre uma das principais atividades do estágio, a aprendizagem na prática. Este é um exemplo de despacho inicial, que autoriza a citação do executado. Caso o processo já tenha um despacho neste padrão, indicando a citação para 3 dias, ou 15 dias, você tem a possibilidade de pré-analisar a citação, ou realizar o retorno do AR dos Correios, como é o objetivo do nosso vídeo hoje. Este é um exemplo de AR negativo, que utilizaremos apenas para descrever as informações que precisam ser observadas no retorno de qualquer AR, seja de citação ou de intimação. Como pode observar, vários dados pessoais estão protegidos neste exemplo não apenas porque são pessoais, mas porque não são necessários para sua análise. Iniciaremos pelos motivos da devolução do AR. Estes motivos serão usados para definir qual andamento você precisa dar após anexar este AR no processo. Serão 8 motivos taxativos, que separaremos em 2 grupos. Cada grupo de motivos terá tratamento específico, conforme o tipo de retorno. Quando o AR for de citação, a responsabilidade de fornecer o endereço correto será da parte autora da ação, e nestes 4 motivos que foram negativos, irão precisar de uma atitude da parte autora, então será preciso intimá-la, para que em até 5 dias seja providenciado um novo endereço, ou por exemplo o endereço correto. Mas quando o AR for de intimação, temos variáveis, pois a parte autora da ação tem o interesse de que a parte contrária se manifeste, podendo então também fornecer novo endereço em até 5 dias, mas muitas vezes pode ser que a intimação seja para o próprio autor da ação, que mudou de endereço e não informou a secretaria, sendo nesses casos necessário contato telefônico ou outras alternativas, geralmente previstas em portaria da sua secretaria. Se o AR for de citação ou intimação, e os motivos forem os acima listados, precisarão de andamento processual da secretaria, podendo ser, por exemplo, nos casos de recusado, não procurado e ausente 3 vezes, o ordenamento de mandado por oficial de justiça. Mas se o motivo for falecido e ou outros, a secretaria pode ter portaria definindo o andamento, mas também pode ser preciso enviar o processo concluso para apreciação do magistrado. Sempre observe a cidade do endereço, pois quando precisar ordenar um mandado eles possuem processos específicos. Um detalhamento mais complexo são os mandados. Quando forem da sua comarca, o mandado é comum. Quando forem de outra comarca, dentro do seu estado, o mandado é regionalizado, sendo necessário informar qual a comarca responsável por distribuir. Se o mandado for para estados brasileiros diferentes do seu, o magistrado precisa fazer uma carta precatória, que pode ser solicitada a ele pela parte, ou em alguns casos, de ofício pela secretaria conforme portaria vigente. Você está iniciando o processo de retorno de AR dos Correios. Aprendemos a diferença de citação e intimação, conseguimos ver no AR negativo os possíveis motivos e o que é preciso se observar quando o andamento processual for o mandado, seja ele comum, e o mandado regionalizado, ou, quando precisa ser por carta precatória.
Iremos agora acessar o Projude no menu das citações expedidas e não lidas. Iremos então selecionar o AR digital e o AR devolvido, listando eles. Em seguida iremos selecionar o primeiro AR da lista, que se trata de AR para audiência. Geralmente este AR da audiência traz na aba Prazo a data que ela irá ocorrer. Diferente do AR de citação de execuções, que traz o prazo que a parte tem para cumprimento da citação. Acesse o Projude e o menu de citações como a imagem exibe. Ele pode demorar alguns segundos para listar todos postados, agora precisamos selecionar apenas os digitais e os devolvidos. Vamos então abrir o primeiro da lista. Dica: lembre-se de segurar o Ctrl quando for clicar no campo Data da postagem, pois assim ele abre uma nova aba no seu navegador. Isso ajuda a manter sua lista de retornos aberta na aba anterior. Desça até o fim da página e clique em Informar retorno. Será apresentado o AR dos Correios, com aqueles motivos que já detalhamos anteriormente. Entendemos que neste ponto você já sabe realizar a assinatura digital, basta então fazer a assinatura para juntar o comprovante ao processo. Juntado o AR negativo, irá aparecer um movimento como juntada de comprovante. Caso fosse positivo, o nome do movimento seria ato cumprido pela parte interessada. Olá, estagiário. Realizamos nosso objetivo, que era a juntada de AR dos Correios, negativo. O motivo da devolução deste AR foi, mudou-se. Se tiver dúvida no que fazer, volte e veja o andamento necessário neste motivo de devolução. Entendemos que você já sabe ordenar mandado ou realizar intimação do autor, nos casos que requeiram esses tipos de andamentos. Na dúvida, peça ajuda a um colega ou ao seu supervisor da tarefa. Sucesso e até nosso próximo vídeo!